Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um... Não, mais um não. Esse é o nosso primeiro PXcast, que nós estamos fazendo diretamente aqui da sede da UPX em Campinas. Esse primeiro PXcast ele tem um significado bem importante porque materializa muito daquilo que a UPX vem fazendo e transmite isso, né? Transmite todo esse conhecimento que nós temos para você que está aí nos assistindo nesse momento, o nosso conteúdo. Essa ideia, só fazendo uma breve introdução, ela veio há um tempo atrás, só que acabou atrasando um pouquinho para a gente poder tirar o projeto do papel. E de fato aí a gente praticamente pariu aí o projeto do dia para a noite. Por isso eu agradeço muito ao nosso time de marketing enfim, tantas pessoas envolvidas para poder fazer isso aqui acontecer. Então o propósito do PXcast é transferir esse conhecimento que o PX tem com relação à cibersegurança. Para quem não sabe e para quem está assistindo pela primeira vez esse vídeo, a UPX ela é líder de mercado em segurança cibernética no Brasil, ou melhor, na América Latina, para a segurança perimetral. Eu vou explicar o que é isso, talvez em algum dos nossos casts, mas basicamente é essa a nossa intenção com o nosso PXcast. Então, começando aí o nosso primeiro PXcast, eu convidei 3 pessoas extremamente importantes aqui da nossa operação de engenharia para começar debatendo um tema extremamente quente que está circulando no Brasil, ou melhor, diria que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que são ataques cibernéticos como um todo, né? Obviamente hoje a gente vai dar um foco em cima de 2 dos principais ataques que nós estamos sofrendo a nível global, e claro que provocado por motivações eventualmente políticas, eventualmente nessas questões que a gente vai discutir hoje, motivados por guerra, entre outros detalhes. Então eu trouxe hoje o Kurt Urban, é o nosso diretor de segurança e infraestrutura. Trouxe também o Jonas Carvalho, nosso gerente também de segurança e infraestrutura, e o nosso outro gerente de segurança e infraestrutura, que é o Giovanni Heleno. Todos são, cada um com o seu skill, com a sua capacidade intelectual extremamente avançada em debater os assuntos que a gente vai trazer aqui para o nosso primeiro PXcast. Então, para poder começar esse assunto, que é um assunto às vezes um pouco mais técnico, né? E certamente a nossa audiência ela tem pessoas que têm uma característica muito técnica, mas tem outras que nem tanto, eu diria um pouco talvez executivos. Eu vou começar a explicar sobre esse tema que a gente vai tratar hoje, que é o que a gente chama de DDoS, né? E para poder falar um pouco mais sobre isso, eu queria que o Jonas explicasse para a gente, né, o que é o DDoS, eventualmente o que é o DOS, que também faz parte do mesmo grupo de palavras, para que a gente possa iniciar aqui o nosso papo. Vamos lá, Jonas. Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade de participar desse cast, desse primeiro UPXcast. E falando um pouco sobre o tema, né, de ataques de negação de serviço, é importante que já é um assunto que não é novidade, né? Ataques de negação já é um assunto que já está no mainstream há um tempo. E, bom, ataque de negação nada mais é do que uma tentativa de abuso a um serviço que você tem ali rodando na internet, servidores com relay aberto na internet que estão expostos a tentativas de negação, né? Então você tem ali um usuário mal intencionado que eventualmente tenta executar uma sobrecarga
naquele servidor que está aberto, né? E quando a gente fala de DDoS, nós estamos falando de um ataque de negação distribuído. Então, é um esforço colaborativo de várias máquinas cooperando para que esse ataque de negação tenha uma efetividade muito maior, né? Exato. Então, para a gente poder só simplificar aqui um pouco mais o tema, DDoS é a abreviação em inglês, que é uma sigla, né, de Distributed Denied of Server. Exato. Ou seja, é um ataque de negação de serviço distribuído. Perfeito. E o DOS é um ataque de negação de serviço bilateral, ou seja, com uma origem para apenas um destino. Exato. É isso. Isso mesmo, Bruno. Perfeito. Legal. E Jonas, me explica um pouco mais. Por exemplo, eu tenho um site, tá, que ele está hospedado em um servidor de uma empresa de cloud. Tá? Então, eu tenho um e-commerce, por exemplo, e ele está hospedado numa empresa que me fornece soluções de cloud, e lá dentro eu rodo um servidor, um serviço, para hospedar esse meu site ali dentro. E aí, eventualmente, o meu e-commerce ele tem um certo sucesso e ele começa a tomar ataques do tipo DDoS. Como é que funciona essa dinâmica? O que acontece nisso? São esses bots que fazem essas solicitações para os servidores? Que tipo de solicitação é essa? Como é que funciona essa dinâmica para esse tipo de ataque? Bom, normalmente essa dinâmica ela é um pouco mais, como que eu posso dizer, ela sempre tem um motivador, né? Você tem uma VPS, uma VPS num serviço de cloud, ou você tem de repente uma página hospedada num provedor de cloud e eventualmente sua página ela pode chamar a atenção ou ela pode ter alguma informação que eventualmente entidades criminosas tentem derrubar a sua página. Pode ser, por exemplo, o meu concorrente tentando me atacar. Também, né? Perfeito. Ou pode ser um cliente insatisfeito com um prazo de entrega que não foi dentro do prazo e ele resolve me atacar. Seria exato. Assim, nós temos até relatos de casos de ex-funcionários que, de repente, saíram insatisfeitos, né, do trabalho e que provocaram ataques. Casos de alunos, né? Que é aquele caso que a gente conversou há um tempo. Esse caso é bem legal. Mas esse caso envolve ISP, né? Mas interessante. Realmente as motivações elas são diversas. Mas como funciona esse tipo de ataque? Por exemplo, eu li bastante a respeito daquela botnet chamada Mirai, por exemplo, que em 2017 atacou diversas entidades no mundo inteiro, principalmente entidades americanas, como uma grande empresa que fornece soluções de DNS e tirou fora do ar esse serviço de DNS por aproximadamente ali uma semana, né? Como é que funciona essa questão desse controle, né? Como é que os hackers conseguem explorar essas vulnerabilidades dentro desses dispositivos? Acho que esse que é um ponto interessante para a gente poder materializar aqui no nosso papo. Não, perfeito. Assim, na essência, os ataques eles partem de máquinas que estão, como nós dissemos, né, existem a situação de servidores, serviços vulneráveis na internet. E muitas vezes nós temos também situações de dispositivos que estão ali vulneráveis. Como IoTs, por exemplo, que acho que é o caso que se aplica a Mirai. Exato. Eram, se eu não me engano, DVRs, né, Kurt? Também. Quer falar um pouquinho mais sobre isso também, Kurt? Acho que é legal. Pode. IoTs, né, são qualquer dispositivos que utilizam a internet para trocar informação. Então nós temos DVRs, né, esses equipamentos de segurança, roteadores residenciais também são dispositivos. E todos eles têm um software, né? E o pessoal aproveita da vulnerabilidade do software para instalar alguma ferramenta lá dentro, alguma que é comandada remotamente. Legal. Então, eles aproveitam o universo que eles conseguiram agrupar, né, para poder ser comandado e manda todos os dispositivos ao mesmo tempo mandarem requisições para um destino específico. Né? Então, aqueles DVRs começam a mandar
pedaço de cena das câmeras. Aquela informação não faz sentido nenhum para o destino, mas vai consumir recursos daquele destino. Né? Um roteador, que para atender a residência da pessoa, começa a gerar pacotes com um destino específico. Então, somando todos os objetos, congestiona, né, aquele alvo. Ou seja, então, resumindo aqui essas informações que você e o Jonas nos deram, basicamente são múltiplos dispositivos conectados à internet que possuem vulnerabilidade, e esses dispositivos eles são capazes de gerar dados que irão congestionar os seus alvos. Então, por exemplo, se eu tenho uma infraestrutura que ela tem uma capacidade de 1000, e aí você tem uma botnet, né, que é uma rede distribuída de dispositivos vulneráveis que estão infectados, gerando esse ataque, e ela tem uma capacidade de 10 milhões, ela vai sobrecarregar toda a minha capacidade de 1000, correto? Isso mesmo. E para piorar, os dispositivos IoT, como eles são pequenos e a rede não é o objeto principal dele, não é o serviço principal, eles não preocupam tanto com a segurança dessa parte de rede. Então, e muitos deles reaproveitam o mesmo software. Então, colocou o software para um dispositivo de DVR, mas o mesmo software também é utilizado para uma outra câmera, outro tipo de câmera tal, que é mais ou menos parecido, e eles não refazem um software novo, eles vão reaproveitando. E a vulnerabilidade vai migrando de equipamentos também. E pegando um pouco o gancho disso que o Kurt disse, vale destacar que o objetivo principal desses fornecedores de DVR, roteadores residenciais, é a facilidade de quem comprou ao configurar esse dispositivo. Então, muitas vezes, a senha de fábrica que vem é admin, não vem com... Lógico que isso vem mudando com o longo do tempo, né? Mas o objetivo desses dispositivos é facilitar a configuração por parte do usuário. Então, a parte de segurança, como o Kurt disse, ela é ignorada. Exato. E aí, um atacante externo consegue tomar controle daquele equipamento, inserindo código malicioso, para que ele possa ter um controle. Mas não obrigatoriamente precisa ser um equipamento. Não. Também sabemos que você pode utilizar de serviços que estão abertos, que estão vulneráveis na internet, para provocar também esse mesmo tipo de ataque. Um desses serviços, se eu não me engano, é o DNS. Né? Sim. Quer explicar um pouquinho mais o que é o DNS, Kurt? Posso de maneira bem mais didática para a nossa audiência. DNS é a ferramenta que converte nome no IP. O IP é o endereço de um dispositivo na internet. O que trafega na internet são IPs conversando com IPs. Então, para poder, no início não tinha, a pessoa tinha que saber o que era, conectar na máquina tal, tinha que saber o IP dela. Então inventaram o DNS, então vão dar um nome. Então nós temos UPX, a pessoa não precisa saber qual que é o IP do UPX. Mais fácil, né? UPX, chega no site do UPX. Legal. Né? Então, isso facilita e é utilizado pela internet inteira, o DNS. E é um protocolo mais antigo, e na época que desenvolveram o DNS, eles não preocuparam tanto na parte de segurança, eles preocuparam na velocidade, na eficiência do protocolo para responder o mais rápido possível àquela requisição. Então, só para poder aqui fechar aqui na minha cabeça e no raciocínio aqui para a nossa audiência. Se eu abro o meu browser, digito lá globo.com ou px.com, existe um protocolo no meu computador que se chama Domain Name Server, que é a abreviação da palavra DNS, que ela vai resolver um nome apontando para um endereçamento de IP. Isso. Que antigamente eu teria que gravar esses endereços de IPs. Endereço de IP seria similar àquele 192, 168 que isso, tem na minha mesma casa. Coisa. Né? Então, ao invés de gravar esse endereço de IP, eu vou gravar nomes. Isso. E aí você tem uma resolução. Legal. Dito isso, como é que funciona, então, esses ataques por DNS? Né? Ataques de negação de serviço por DNS. Tá. Então, DNS, só completando um pouco, então, é a resolução de nomes, né? Então, nós temos dois tipos de servidor de DNS. Um servidor é o servidor que a pessoa que está na casa dela utiliza para conseguir descobrir o nome, né? Ela não precisa ter todos os IPs cadastrados na máquina dela.
Então ela utiliza um DNS, um DNS recursivo. Então a pessoa digita, eu quero um PX. E quando ela configura no roteador, normalmente está no roteador dela, né? Ou na máquina, a máquina fala, o meu roteador é meu servidor de DNS recursivo. Legal. E o roteador da pessoa tem um DNS recursivo configurado, normalmente da operadora, ou pode escolher algum DNS aberto recursivo. Então, esse é um DNS recursivo, que é o que responde para a pessoa qualquer nome que ela queira. E existe um outro DNS, que é o autoritativo, que é a UPX, ela tem um domínio UPX. Então, ela conhece todos os servidores da UPX, todos os nomes da UPX. Então, ela tem autoridade sobre aquele nome. Então, ela configura, fala qual o IP de cada nome daqueles e quem acessa são os servidores recursivos. Alguém quer acessar o PX, pede para o recursivo dela, porque o recursivo dela vai na internet e fala quem é autoritativo do domínio PX. Ah, é o servidor tal. Então ele vai no servidor do PX e fala, eu quero saber qual que é a máquina www.px. Ele responde para o recursivo, que responde para a pessoa. E o recursivo, o que ele faz também? Ele armazena na memória dele, assim, o www.px é esse IP aqui. Durante um tempo ele está nessa memória. Porque uma outra pessoa queira acessar o PX também, ele não precisa vir no PX e perguntar de novo qual é o servidor. É tipo um cache. É um cache. Okay. E com isso faz acelerar a consulta. Ele não precisa pesquisar na internet, vir no servidor do PX e perguntar. Os caches começam a aprender aqueles nomes, principalmente os mais usados, e não ficam toda hora indo no DNS autoritativo perguntar. Tá? Então, a estrutura base do DNS é isso. Então, existem os ataques ao servidor recursivo e ao autoritativo. Tá? Qual é o tipo de ataque muito comum nos recursivos? Você começar a fazer muita pergunta para ele. Todo servidor ele tem um limite, né? Ele tem uma memória, um processador tal, que consegue executar tantos processos ao mesmo tempo. E o recursivo, como ele não tem toda a tabela do mundo na memória, que é isso impossível, o que está na memória dele entrega rápido, mas o que não está, ele tem que consultar na internet, consome um outro recurso dele. Então, o abuso que o pessoal faz dos recursivos, um deles é começar a fazer várias consultas que não saiba e começar a exaurir esse recursivo, porque ele tem que ficar consultando a internet toda para tentar responder o mais rápido possível. Legal. É um tipo de ataque. O outro tipo de ataque é voltado mais aos recursivos, que as pessoas configuram o recursivo geralmente para os clientes dela, que é o normal. Então, eu tenho meu servidor que vai atender meu cliente. Mas tem muita gente que coloca um recursivo que qualquer pessoa do mundo pode utilizar. E aí é um outro ataque em cima dos recursivos abertos. Os atacantes... Pode dar um exemplo de um DNS recursivo aberto? O Google, por exemplo, tem o servidor dela, o 888. A Cloudflare tem o dela também. Né? Tem vários servidores, OpenDNS e tal. São DNS recursivos abertos que atendem a quem quiser, né? E tem muita gente que configura o servidor na casa deles e esquecem ele aberto. Tá? Esses servidores DNS, Google, Cloudflare e tal, são servidores... Eles já têm algumas ferramentas para poder evitar certo tipo de abuso. Mas servidores dentro da casa da pessoa, muitas vezes, por falta de conhecimento, tal, a pessoa configura no modo default, ele fica aberto para todo mundo. E não tem as ferramentas de proteção contra um abuso. E aí, o que acontece? Os atacantes, eles vão na internet e começam a rastrear, fazer uma lista de servidores abertos. E faz aquela lista com centenas de milhares. E aí, como é que faz o ataque? Ele fala assim, agora eu quero atacar o alvo X. Então, ele dispara perguntas para cada um desses servidores ao mesmo tempo, pedindo alguma resposta que seja grande. Tem dados no DNS que, além de sua IP, você pode pedir qual que é o servidor de e-mail, qual que é dados adicionais que tem naquele domínio. Ou seja, dentro do servidor de nomes, você tem vários tipos de serviços adicionais. Serviços que rodam ali. Isso. Se eu quero buscar um servidor de página, ele vai indicar qual é o IP que está hospedado na minha página. Se eu estou mandando um e-mail para um determinado domínio, por exemplo, o px.com, o DNS vai saber quais são os IPs, né? Isso. Que estão atrelados ao serviço que eu estou operando. Que pode ser N IPs também, né? Se o cara quer falar. E tem um outro campo lá, que é o campo TXT, que a pessoa pode colocar um texto livre, que ele é muito utilizado, tipo assim, uma ferramenta de validação de site seguro e tal, para poder garantir que vocês pedem, coloca num campo TXT lá uma string e tal, que eu preciso validar se você tem autoridade sobre esse domínio. As pessoas começam a colocar e não tiram.
Aí tem que validar o domínio, coloca um novo. E vai enchendo esse TTT de um lixo que não é mais usado, mas que gera uma resposta cada vez maior. Certo. Então, o abusador, o que ele faz? Eu quero atacar o meu alvo X. Faz a consulta ao mesmo tempo para centenas de milhares de DNS inclusive aberto, fazendo essa pergunta que a resposta é longa. Então ele manda uma pequena quantidade, 50 e poucos bytes para um DNS, e a resposta vai ter 1000 bytes de Ou seja, tamanho. isso aí então É uma amplificação. é um ataque de Amplificação de DNS. Esse seria o segundo ataque, né, Kurt? E aí, eu acho que então aqui a gente cobriu uma pequena introdução, né, sobre o que é DDoS. Falamos aqui de um problema, de um exemplo do e-commerce, né, que foi eventualmente um alvo de DDoS, como por exemplo dispositivos de IoT que geraram um ataque contra ele. Isso é um tipo de uma metodologia de ataque, né? E DNS, claro, é outra metodologia de ataque que eventualmente é gerada para atacar dispositivos. Agora, trazendo isso aqui para, vamos dizer assim, os últimos 30 dias. Sim. Tá? Uhum. Eu li, né, enfim, uma notícia e que fala que o Google foi alvo, né, de um ataque que envolveu 398 milhões de pacotes por segundo. Né? Então, primeiro explicar o que é isso. Né? Então, roteadores, o tráfego ele se dá por bytes por segundo e pacotes por segundo, correto? Isso. Então essa troca, essa comunicação que existe entre uma origem e um destino, ela se dá através dessas duas métricas. E o que o Google sofreu foi uma métrica que eu diria que não encheu tanto ali a capacidade de banda do Google, mas sim a capacidade de processamento que ele tem para suportar todos esses ataques. 398 milhões de pacotes por segundo é bastante coisa. Muito. Né? Aproveitando que você está falando um pouco mais, Kurt, de maneira bem didática, para a gente ir direta também, o que está por trás desse ataque? Qual que é o nome desse ataque? Que serviço que envolve? O que o ofensor tentou fazer contra o Google com esse ataque? Tá. Esse ataque ele tem um nome, que é o HTTP2 Rapid Reset. Uhum. Ele utiliza uma vulnerabilidade das aplicações que implementaram a versão 2 do protocolo HTTP. Tá? Ou seja, a internet é feita por protocolos, assim como o DNS que a gente explicou, existe um outro protocolo que se chama HTTP. Isso. Esse protocolo HTTP, ele serve para servir páginas, correto? Sim, páginas e agora vídeo, e cada vez mais coisa está sendo... Conteúdo como conteúdo, né? Né? Então, até DNS hoje já está usando HTTP. Né? Então, está usando esse tipo de coisa. Legal. E o que é o protocolo HTTP2? Só para poder entender, porque esse ataque foi voltado ao protocolo HTTP2. Legal. O protocolo HTTP normal, o que é? Uma máquina, a pessoa coloca o endereço, ela vai, pega uma página, e essa página tem vários objetos, né? Então tem fotos, logotipos, logomarca e tal. O protocolo HTTP1, ele fala, o pessoal pega a página e ele começa a fazer requisições. Eu quero esse objeto 1, objeto 2 e tal. E ele limita, normalmente, por host, 6 objetos de cada vez. Vai entregando, à medida que aquele objeto acaba de chegar, ele pega o próximo e tal, e vai montando a página. Então, por exemplo, só para poder entender aqui. Quando eu faço uma requisição desse tipo, ele me entrega um determinado limite de objetos por segundo para que seja montado no browser. Página. O browser ele interpreta esses dados e ele vai montando tudo isso baseado na resposta do HTTP. Isso. Um exemplo, quando você entra no site do PX, quando começa a carregar ali a logomarca, a cor do fundo, as células, as posições das notícias, etc., são objetos sendo consultados nesse servidor, correto? Tem uma página inicial, que é o escopo, e ela fica mandando pegar os objetos e colocar nessa página. E esse objeto tem uma limitação ali. Tem uma limitação de 6 por segundo. 6 por segundo por host. Tá? Por host. Isso é o default, né? Que é a configuração. No início, isso atendia. Mas agora com os novos sites,
isso começou a ser uma limitação. Então eles inventaram... Porque tem muita demanda, né? Muita demanda e você pega um exemplo, o Facebook mesmo. Você entra na página do Facebook, você vai rolando nela, nunca acaba. Ela tá sempre verdade, é limitado. ilimitada. É tipo o Twitter, a timeline do Twitter. Vai rodando. Então, isso o protocolo HTTP1 não comportaria. Então, eles inventaram 2, que eles mudaram o formato e eles trabalham com frames e eles dividem a página como se fosse, assim, falar bem resumido, né? Se quiser aprofundar um pouco mais complexo, né? Eles Fica vão pro próximo colocando cast, já está anotado. em frames, e os frames eles podem vir até de forma assíncrona, e você limita quantos frames por segundo você vai pegando. Então, à medida que a página vai mostrando, tem certos frames, ele vai colocando aquilo e já vai preparando os próximos. Então, você consegue fazer uma página, teoricamente, de um tamanho infinito e conseguir ir mostrando pedaços dela por vez. Resolveu um problema absurdo que antes não teria como fazer. Protocolos de vídeo e outras coisas também, que são contínuos, o protocolo HTTP2 conseguiu atender. Mas, em compensação, ele deixou certas vulnerabilidades. Uma delas é uma parte que ele faz também. O servidor que provê o serviço, ele tem um limite. Ele tem quantidade de processamento, quantidade de memória, então ele só consegue prover aquela quantidade de informação ao mesmo tempo. Tá, nada é limitado. Nada limitado. Né? Você tem um limite ali de hardware, que vai envolver memória, processador, enfim, os componentes que fazem parte de um servidor que está entregando aquele conteúdo. Isso. E no servidor, quando você configura o servidor, você fala, eu aguento tanto, a partir disso, espero, não aceita, enquanto eu não acabar de processar. E esse ataque específico que ele faz? Como a comunicação no HTTP2, ele gera as requisições de frame e ele começa a mandar, existe um campo que é o de reset que sinaliza, tipo assim... Reset. Legal. Sinaliza, fala assim, ó, para de mandar isso aqui. Ou o servidor fala, ó, para de pedir, porque eu estou congestionado, daqui a pouco eu te mando mais. Existe essa sinalização através do reset. E esse ataque específico, ele utiliza esse reset, mas de uma forma não natural. Ele faz uma requisição da página e já gera um reset logo Ou seja, seguido. ele simula como se fosse um browser e já joga um reset na sequência. Só que quando ele recebe uma requisição, ele tem que começar a preparar qual frame eu vou fazer, porque o HTTP2 também compartilha frame, faz um monte de coisa. É um processamento um pouco mais complexo e pega também, tem uma parte do cabeçalho que fala quantos frames vão mandar, então ele tem que preparar a alocação, tudo. E ele dispara isso e já recebeu um reset. E quando ele recebe o reset, o contador de fala quantos processos eu tenho livre, já subtrai um, fala, ó, já liberei. Só que o processo que ele estava calculando continua. Entendi. Então, e o cara começa a fazer isso. Ou seja, ele começa a estourar a capacidade. Se o servidor está com pouca carga, ele consegue fazer esse processamento rápido. À medida que vai aumentando a carga dele, esse tempo de conseguir alocar e ver o que o reset está fazendo vai aumentando. Certo. Então eles começam a fazer muita requisição e vão mandando, depois começam a mandar reset e o servidor se perde e começa a aceitar mais conexão do que tinha sido previsto para o máximo dele. Que legal. E aí estoura e coloca o servidor num estado... E esse ataque do Google foi exatamente isso. Ou seja, uma botnet, porque para gerar 398 milhões de pacotes por segundo e no protocolo TCP ele precisaria do three-way handshake, esse negócio todo é um pouco então, mais assim, complexo. uma botnet extremamente capaz, como a gente citou ali aquela hora com o Jonas, uma Mirai, por exemplo, que teria ali centenas ou milhares, milhões de dispositivos na internet, geraram essa consulta específica ali no Google. Sim. E aí encavalou ali todos os processos. E como é que isso... E como é que isso pode ser resolvido, Kurt? Tá, então uma coisa que todo mundo recomenda é atualizar o software. Então os fabricantes começaram a ver e começaram a criar... Então, peraí, teve uma vulnerabilidade, então. Sim, vulnerabilidade. Então, o software todo... E aí, da implementação. os fabricantes tem um CVE, né? Tem um CVE que foi divulgado. Qual CVE que foi divulgado? Fala aí. O número agora, mas eu posso... Vou pesquisar aqui rapidamente. Mas esse CVE, para poder a audiência entender, tem uma informação relevante. Basicamente, quando um software tem uma vulnerabilidade, o fabricante ele publica na internet o que é essa vulnerabilidade, bem como a sua correção. Essa correção se dá através de uma atualização desse software, né? Pode ser um firmware, pode ser um software instalado no computador e por aí vai. E além
atualização, né? Não preciso do número, Jonas, desculpa. Não, Atualização. Mas já tem aqui, certos se precisar. ajustes também, de colocar limites também, de alguns certos limites, Legal. recomendar pelo software poder evitar de chegar perto também do ponto que ele pede o controle. Né? Isso vai ajudando. Né? Fora isso, aí teria que ter alguma coisa antes para proteger desse volume de pacotes chegar nesse servidor e atingir ele. Legal. Uma coisa também que o pessoal abusa demais usando isso esse seu serviço, você precisa de HTTP2? Sua página é só HTTP1? Você poderia desabilitar o protocolo HTTP2 dela. Outra coisa vamos supor, uma empresa, ela tem uma parte do serviço dela, que é para atender os clientes dela. Esse serviço precisa estar exposto para a internet mundial, né? Aí ela ficaria exposta? Não, se não precisa, por que não fechar no Firewall e deixar o acesso a esse serviço só dentro do ambiente dessa empresa? Você evita... Ou também, você pode contratar o PX. Sim. A OPX certamente criou a defesa para isso. específica para isso. Né? Sim. Então, isso aqui já é a segunda parte da nossa introdução que eu gostaria de falar para vocês. Dentro do nosso portfólio de serviços, a OPX ela como eu mencionei anteriormente, especialista em proteção perimetral. Então, quando você fala de proteção perimetral, você está falando de proteção de borda de acesso. Né? E um dos tipos de ataques que envolve a borda é o DDoS. Né? E esse tipo de ataque que o Gus está falando, a OPX criou uma defesa específica para ele. Sim. Ou seja, após a descoberta dessa vulnerabilidade pelos fabricantes por conta desse ataque que o Google sofreu, nós criamos, porque nós temos todos os algoritmos internos, propriedade intelectual própria, criamos uma defesa específica para essa. Isso. E nem todos os softwares ainda já têm lançado atualização fixa, então eles estão vulneráveis ainda. Então, ou seja, o índice de vulnerabilidade da internet ainda é hoje muito alto. Ainda é muito alto. Exato. E a OPX está defendendo já contra esse tipo de ataque, principalmente quem ainda não atualizou os seus servidores. E mesmo quem atualizou também, é menos carga chegando lá, porque o ataque não vai precisar ser tratado pela aplicação. Legal. Ela é tratada antes. Legal. Vou trazer uma informação para vocês. No mundo, nós temos aproximadamente quase 150 mil sistemas autônomos. O que é um sistema autônomo? Né? Aí, acho que o Giovanni pode explicar para a gente, Giovanni, de maneira bem sintética, também direta ao ponto, o que é um sistema autônomo. Como é que ele é um número, é um nome, é um órgão governamental que concede ele para a empresa. A pessoa física pode ter um sistema autônomo, não sei. Enfim, deixa para você poder falar um pouquinho mais a respeito disso aí. Claro, claro. Sistema autônomo é um número concedido aqui no Brasil pelo NIC-BR, né, o registro BR, e na América Latina. NIC-BR é o capítulo brasileiro, é isso? Isso, e na América Latina é o LACNIC, né? Tá. O LACNIC ele responde para quem? No mundo a gente tem, se eu não me engano, a Internic, depois LACNIC e depois NIC-BR. Isso. Correto, tá. Só para poder mapear aqui ok, no raciocínio. Entendi o contexto. E esse número, ele representa um sistema onde você ganha autonomia dentro da rede da internet. Né? O que significa isso? Por isso autônomos. Exato. Por exemplo, uma padaria. Uma padaria poderia ser um autônomo system? Poderia, né? Ela paga as taxas e tudo mais. O que ela ganha de autonomia na internet? Ela tem os seus próprios endereçamentos de IP. Públicos. Tá? Públicos, exato. Legal. Então, aquele endereçamento de IPs privados são aqueles endereçamentos que eu coloco, por exemplo, na minha residência. Exato, correto. Seria aquele 192.168.0.1. Isso, correto. Aquele 10.0.0.0. Correto. Legal. Então, a padaria ela ganha autonomia de endereçamento IP. Com isso, ela consegue se conectar a qualquer outro endereçamento, rede autônoma, né, da internet. Né? Legal. Um provedor de internet que não tem um ASN, né, ele não consegue essa autonomia, ele fica dependente do seu upstream, né, dos IPs do seu upstream. Né? Então, se você contrata, por exemplo, uma operadora grande, né, ela vai te fornecer os IPs, o dia que você precisar mudar de operadora, você vai ter problemas, porque você vai ter que mudar todo o seu endereçamento de IP. Ou seja, se eu tenho uma empresa
e os meus endereços de IPs eles são providos por uma telecom, e aí eu tenho serviços rodando nessa empresa, como uma VPN, por exemplo, eu resolvo mudar de provedor, eu vou mudar de IP. E a autonomia que o sistema autônomo me dá é a não necessidade de eu mudar de endereçamento de IP. Exatamente isso. Correto. Obrigado, Giovanni. Então, dito isso, a informação que a gente tem, né, é que no mundo, o primeiro lugar, claro, é os Estados Unidos, eles têm aproximadamente mais de 30 mil sistemas autônomos. E em segundo lugar, a gente tem o Brasil, que já está com mais de 10 mil sistemas autônomos. Ou seja, são empresas que têm a sua autonomia para estarem conectadas à internet. Então, o Iron Steam, ele teve, acho que, uma certa dificuldade para atacar, porque são bem distribuídos aqui a volumetria de endereçamentos de IPs, dado o fato de que são mais de 10 mil sistemas autônomos que a gente tem no Brasil. Exato. Mas eu acho que eles tiveram algum tipo de sucesso. Sucesso esse que provocaram notícias, até que a gente pôde conferir nos veículos nacionais de mídia, que informaram que, por exemplo, o sul do Brasil sofreu ataques, que essas grandes telecoms também sofreram ataques de maneira massiva. Aqui na própria PX, acho que a gente percebeu também, como eu mencionei anteriormente, que esses ataques surtiram algum tipo de efeito e gerou certa instabilidade na rede. Uma vez, então, que a gente contextualizou aqui o que é o ASN, e isso tem tudo a ver com o Iron Steam, porque o tipo de ataque que ele gerou contra o Brasil é um ataque DDoS, que agora acho que todo mundo já sabe como funciona. Ele foi endereçado, ou seja, o alvo foram os sistemas autônomos no Brasil, Canadá, Polônia, Espanha, na primeira leva desses ataques, e na sequência esses ataques eles foram sofisticados o suficiente para gerar certas instabilidades dentro da nossa rede. Bom, com relação à topologia de internet no Brasil, além de você ter o sistema autônomo, o sistema autônomo ele tem um protocolo específico para que eles se comuniquem entre si. Então, por exemplo, se eu sou a empresa Google e quero me comunicar com a Netflix, então o Google tem um sistema autônomo dele e o Netflix tem o dele. Mas os sistemas autônomos eles se comunicam através de um protocolo. Esse protocolo se chama BGP, correto? E o BGP, que é uma abreviação da sigla Border Gateway Protocol, é algo extremamente importante para poder fazer com que essas comunicações aconteçam. Jonas, como é que ficaram essas comunicações BGPs dessas empresas que têm sistemas autônomos no Brasil, sistema autônomo no Brasil? Esse é um ponto que foi bastante afetado, né? As adjacências BGP entre os provedores e ISPs brasileiros. Ou seja, dentro aí da categoria desses universo de 10 mil sistemas autônomos, a gente tem provedores de internet, Exato, que a gente chama de ISPs, ou Internet Service Providers, que sofreram bastante com isso, correto? Sim, muito, muito. Além dos ISPs, também tivemos aí alguns eventos com bancos, empresas de conteúdo. E assim, o grande ponto é a capilaridade, ela se torna um problema no momento desses ataques, né? Então o BGP ele é o principal, vamos dizer assim, é o cara que sofre primeiro ali no momento desses ataques, né? Porque a questão de capilaridade ela é muito importante no momento em que o provedor, né, um sistema autônomo começa a receber esses ataques. Bom, e falando um pouquinho sobre esses ataques e por que ele afeta a comunicação desses sistemas autônomos, Kurt, eu queria que você explicasse um pouquinho. Cara, primeiro, tem nome esse ataque do Iron Steam? Se tem, qual que é esse nome e como é que funciona esse ataque? E por que ele está sendo tão efetivo em derrubar realmente ou incrementar latências, né? Seria, por exemplo, entre a comunicação de um sistema autônomo e outro, essa comunicação ela passa a ser um pouco mais lenta as respostas, ou seja, o
que eu mando de pacotes do Google para o Netflix ou da UPX para o Google, isso se torna um pouco mais lento. Como é que isso funciona, Coach? E por que é tão efetivo isso? Tá. Esse ataque não tem um nome, porque na verdade são vários ataques que eles fizeram ao mesmo tempo. A maioria deles baseado no protocolo DNS. Tá? É aquele que a gente explicou Que a inicialmente. gente explicou. Aquele é um deles, aquele que eu falei antes, era o ataque de reflexão DNS. Tá. Só que aquele lá, ele gera um volume de banda muito grande para um destino específico. Tá? E até aproveitando isso que o Jonas falou do BGP, qual que é o efeito disso? Ensina o BGP. O BGP ele escolhe o caminho mais curto, mas não é o melhor caminho, o mais Então, espaçoso. Você trouxe uma informação importante aqui. O BGP ele vai priorizar o número de equipamentos que está conectado entre sistemas autônomos. Isso. Ele vai priorizar o que tem menor caminho, ou seja, quanto menor o número de equipamentos entre a comunicação A e B, Isso. melhor. Okay. E se o agressor, o que esse ataque foi tão bem feito, esse grupo aí, que eles começaram a fazer um provedor do Brasil começar a fazer aquisição para um outro no Brasil. E o que aconteceu? Como o BGP achou o menor caminho, essa comunicação entre os dois começou a saturar. E aí o BGP falou assim, eu tenho uma comunicação daqui passando por esse caminho aqui, só que ele congestionou. E aí o pessoal começou a ter que atuar nas redes para falar, para isso aqui, começa a dar uma prioridade, aumenta o canal, derruba essa conexão aqui, fala com o BGP para não passar por aqui, que está congestionado, e para outro caminho. Então o pessoal teve que começar a atuar manualmente para arranjar um melhor caminho nisso. Ou seja, as operadoras começaram a ficar congestionadas. Isso. Começaram a, eventualmente, por exemplo, a gente detectou isso aqui na UPX, como foi reportado, que esses tráfegos, por exemplo, de operadoras nacionais, começaram a jogar tráfego para internacional. Isso. Então, por exemplo, o CUT mora em Belo Horizonte. Então, você tem uma conexão lá, por exemplo, da Embratel, ela saiu para Miami. Estava passando por Miami para chegar aqui. Chegar no Brasil. Ou seja, apesar de você querer se comunicar com o sistema autônomo que está dentro do Brasil, ele passava por um outro país. Isso. Porque, eventualmente, essa telecom estava com os seus caminhos congestionados aqui no Brasil. Isso. Legal, puxa, mas... me fala um pouco mais sobre esse ataque, né? E só um outro negócio também, só poder completar esse negócio que eu achei tão interessante, na sexta-feira tá muito aleatório. Aí o grupo, como eles viram que o efeito não estava tão interessante, o que eles pensaram? Começaram a focar um destino numa região do Brasil e a origem em outro. Então o pessoal começou, durante o fim de semana, começar a falar assim, a região perto do Rio de Janeiro agora está começando a ficar ruim. Agora é o sul do Brasil que está ruim. Porque, como o Brasil é tão grande, até o Bruno falou que muito AS, para eles conseguirem aumentar a efetividade, eles começaram a falar, vamos pegar o pessoal do Sudeste atacando o Sul. Então, os caminhos que ligam o Sudeste ao Sul, eles começaram a ficar congestionados. Ou seja, as fibras óticas que compõem a comunicação de telecomunicação de São Paulo, por exemplo, com o sul do Brasil, ficaram congestionados. Isso. E aí começava a afetar até um provedor no Sul que não era o alvo do ataque específico. Eles estavam pegando um outro do Sul e afetava. E vale destacar que toda a comunicação do Sul do país, ela precisa chegar em São Paulo para sair para os cabos submarinos, na maior parte das vezes. Ou seja, a internet que é provida para o sul do Brasil, ela passa majoritariamente para o São Paulo. Exato. Legal isso aí. E aí, voltando, agora que eu falo do negócio do ataque, claro, né? E aí, então, o ataque, o que eles começaram a abusar? Aquele que eu falei antes, né, da reflexão de DNS, que gera um volume muito grande. Eles começaram a fazer um outro ataque que tem um nome de DNS Water Torture, que eles fazem? Eles focam num DNS autoritativo. Eles escolhem um servidor, um domínio específico e começam a fazer pergunta para servidores que não existem nesse domínio. Então, vamos supor que eu estou chegando, eu estou na minha casa e eu estou usando o servidor recursivo do Google para poder conseguir acessar a internet. Aí, minha máquina foi contaminada, por exemplo, né? Então, ela chega e pergunta para o Google, eu quero acessar uma máquina chamada Bruno@domínio X. Pô, não existe essa máquina lá. Então, o Google não conhece e vai lá no domínio X e pergunta, qual que é a máquina Bruno domínio X? Aí, o servidor domínio X fala, não conheço, e responde para o Google. Só que isso é feito
para centenas de milhares de nomes ao mesmo tempo, em todos os recursivos, com o mesmo destino. Então, aquele servidor do domínio X começa a receber mais conexão do que ele consegue responder. Tira ele do ar também. Então, isso tirava um DNS, eles começaram a tirar DNS autoritativos do ar, congestionar servidores recursivos para gerar volumetria. Então, eles começaram a usar todas as vulnerabilidades que existem no protocolo DNS ao mesmo tempo. Aí eu puxo o gancho lá daquele ponto inicial que você explicou, que quando o DNS ele foi... Eu acho que é a mesma história do IPv4 e IPv6, Isso. né? Ali quando o IPv4 ele foi pensado, né? IPv4 é a numeração que um sistema autônomo recebe, né? É um protocolo antigo de numeração que um ASN recebe na versão 4, né? Que hoje já não recebe mais. Depende, a gente recebeu recentemente nos Estados Unidos. Sim, no Brasil. Mas e tem também a versão 6, né? Mas eu acho que lá na década ainda de 80, a internet se tornou tão popular que eles falaram, puxa, o IPv4 ele tem uma volumetria de números que são limitados, né? De 0 a 255 em 4 casas decimais. Uhum. E aí eles colocaram o IPv6 para poder ampliar o número de dispositivos conectados à internet. E aí, esse mesmo problema que foi resolvido entre IPv4 e IPv6, eu chamo a atenção aqui no DNS que você mencionou. Você falou bem assim, esse protocolo foi feito para poder resolver um problema da pessoa não ter que decorar números. Então, na hora que eu abrisse meu browser, eu não preciso digitar um número para entrar num site, mas eu digito um nome, como, por exemplo, google.com. Mas você falou que ele não foi muito bem feito, pensado em segurança. Aí agora eles começaram a criar extensões do protocolo, DNSSEC e tudo, para começar a colocar certa segurança para alguns tipos de vulnerabilidades do DNS. Não todas, né? Então, e agora está começando a surgir protocolos de DNS sobre HTTP, DNS sobre TLS, tudo para tentar melhorar a segurança do protocolo. O problema é que o DNS original continua existindo. Você teria que abolir a versão original e todo mundo migrar para o novo, não é uma coisa... O IPv4 e o IPv6, que o ganho é muito maior. Até hoje não conseguiram fazer isso, né? Então o DNS vai ser muito complicado. Mas você que não está recebendo esse tipo de ataque, pode contar com a OPX. O link está aqui na descrição desse vídeo. Ou se você recebeu esse vídeo por WhatsApp, procure o site da OPX.com. Certamente a gente vai ter um time pronto aqui para poder te ajudar, porque o nosso time já criou essa proteção específica para esse tipo de ataque. Então ele não vai parar os teus serviços. Isso aí. Certo? Certíssimo. E qual que é o impacto desse tipo de ataque, Giovanni, nos ISPs? Nos ISPs, além dos ataques do impacto técnico, né, nós temos os impactos administrativos, né? Por exemplo, o ISP pode ter sua imagem manchada perante aos seus clientes, né? A equipe está cansada de correr atrás de tratar esses incidentes, né? Então tem efeitos colaterais ali para aquele ISP. Então, engraçado não, né? A informação relevante é que o Brasil ele é composto por uma volumetria grande de ISPs, né? Existe até uma discrepância bem grande entre Brasil e Estados Unidos, onde você tem os Estados Unidos, ele, com esses 30 mil sistemas autônomos que eu mencionei anteriormente, ele é muito mais capilarizado nessa autonomia do tipo de empresa que obtém esse número. Então, por exemplo, nos Estados Unidos você tem hospitais, que são sistemas autônomos. Você tem indústria de alumínio, que tem o seu sistema autônomo, e por aí vai. No Brasil, um grande percentual desses sistemas autônomos, diria que mais de 90%, são ISPs, né? Exato. E diferentemente de outros países, os ISPs são extremamente importantes para a conectividade nacional, né? Boa parte deles
é quem provê ali a conexão para o usuário final, né? Hoje os provedores pequenos, né, digamos os pequenos e médio porte, se juntar considera-se maior operadora do país, né? Então tem uma relevância muito grande. Ou seja, a participação para resolver problemas de um processo de digitalização, de colocar as pessoas, de inclusão dessas pessoas para estar na internet. Quem é o grande responsável por isso não é nem tanto a operadora grande, mas sim ISPs locais, né? Exato. Graças aos ISPs locais, né, hoje a capilaridade de internet no Brasil cresceu gigantescamente. E eles não são tão ruins. A capacidade que eles têm hoje de conexão são extremamente eficientes. A qualidade técnica chega a superar as grandes operadoras. E certamente a qualidade de atendimento também, né? Com certeza. Porque o atendimento fica local, né? Então é perto do cliente ali, né? Exato. Agora, quando o ISP é atacado, né, o cliente sente isso, né? O cliente percebe, ele acaba cancelando e indo para a concorrência. E aí eu vou trazer um ponto que o Jonas trouxe lá no início da conversa, que ele mencionou, que foi um caso que a gente sofreu aqui no PX alguns anos atrás e que foi extremamente engraçado, né? Existia um provedor de internet de Belo Horizonte, eu não me lembro, um ISP de Belo Horizonte, não me lembro exatamente qual que é o nome. E aí, todos os ataques DDoS que o PX toma, a gente procura fazer um processo de resposta a incidente, onde a gente tenta achar a motivação por detrás disso, ou tenta achar autores por detrás de um ataque DDoS. E no momento que a gente estava tentando descobrir qual foi o motivador de ataques desse ataque específico, acabou que a gente descobriu que a gente contactou o provedor falou, não, esse IP é de uma escola, né? E a gente ligou para essa escola, falou, vem cá, por que você toma ataques DDoS toda sexta-feira pelo período da tarde, né? A escola, não tenho ideia do porquê está acontecendo isso. Porque a escola ficava fora do ar a partir das 2 da tarde até as 9 da noite. E aí a gente começou a pesquisar um pouco mais, falou, mas peraí, tem algum aluno que entende um pouco mais? Aí surgiu uma pessoa na qual falou, é o fulano de tal. Tipo, é o Joãozinho. Pô, peraí, então quem que é o Joãozinho? Né? Long story short, a gente descobriu que o Joãozinho, ele não estava com boas notas e ele atacava o endereço de IP do portal de internet, do site que a escola disponibilizava para os pais durante o período que os pais estavam em casa ou que não estavam trabalhando, enfim, onde as entregas aconteciam toda sexta-feira, e os pais não conseguiam mais acessar as notas desse aluno específico, porque sempre estava fora do ar. Só que não era só o site da escola que caía, o provedor inteiro ficava fora do ar, né? E aqui entra um último ponto, que aí é bem relevante para a gente poder concluir aqui o nosso primeiro PXcast, né? O nível de sofisticação que hoje um ofensor precisa ter, ou seja, o nível de conhecimento que ele precisa ter para poder gerar um ataque DDoS, ele é extremamente baixo, né? Na década de 90, eu diria que era o oposto. Ele teria que conhecer bastante para poder gerar um ataque DDoS. Hoje, não só um ataque DDoS, mas para qualquer tipo de ataque, né? Um ataque de ransomware, um ataque DDoS e outros tipos de ataques que existem, como phishing, que envolve engenharia social, fake vídeos utilizando AI e outros tantos tipos de ataques que existem. Então, o nível de sofisticação que a pessoa precisa ter diminuir. A prova é que esse aluno, né, com baixo conhecimento, ele conseguiu gerar um ataque e não só tirou do ar a escola, porque os pais não podiam ver as notas que ele estava tirando, mas ele trouxe para baixo uma parte da cidade que foi afetada.
Pois não. Hoje, com alguns dólares, né, e o acesso à Deep Web, né, você consegue contratar, né, um ataque DDoS. E existe alguns casos, já vi relatos na Surface também. Na web, na superfície, né, vendendo ataques também. Que são os stressors, né, que são serviços que eles vendem com bitcoins, etc. Mas há um grande trabalho da FBI. Utiliza O FBI trabalha bastante com relação a essa .NET, inclusive foi por causa de uma conversa que eu tive com um desses investigadores em um dos eventos que eu participei, acho que foi há uns 3 anos atrás. Eles têm todas essas informações, eles sabem quem são os usuários, quem são os alvos, quem está também por trás vendendo aquele serviço. E o interessante é que eles estão também fechando o cerco com relação a isso, isso é uma pauta relevante, para pegar não somente quem está provendo o serviço, mas quem está utilizando também o serviço. E isso é bem legal. Sim, sim. Né? Bom, mas voltando aqui, essa capacidade do ofensor gerar o ataque, ele não precisar ter esse conhecimento muito grande, a gente percebeu, conforme fontes que nós temos de segurança da informação, que a volumetria daqueles CVEs que eu mencionei lá atrás, que são essas correções de 2023, de 2021 para 2023, a curva é muito grande. E isso se dá muito por conta de AI. Né? Então, para poder encerrar e já te convidar a assistir o próximo, o PXCast, eu, Bruno, acabei não me apresentando no início da nossa introdução, eu sou o Bruno Prato, sou CEO da UPX, irei conversar com o nosso COO, que é o Reinaldo Fagundes, especialista em AI, exatamente sobre esses pontos com relação à facilidade que hoje o AI traz para a vida das pessoas no aspecto operacional. Então, ficou mais fácil a vida das pessoas para corrigir um texto que é publicado, para poder criar uma logomarca, para poder criar um site, para poder até mesmo tirar uma foto da sua geladeira, ele lê quais são os componentes que estão ali para poder gerar eventuais sugestões de receitas que você pode fazer com aqueles ingredientes, mas ele também olha para o lado ruim das coisas, que é a capacidade de gerar scripts maliciosos, como ransomware, ou mesmo até DDoS, contra determinados alvos. Então, fica aí o convite para que você possa participar do nosso próximo UPXcast, ou melhor, visualizar, assistir o nosso próximo UPXcast, que vai ser com o Reinaldo, tratando exatamente sobre ataques envolvendo AI e essas facilidades. Eu queria agradecer aqui a presença de todos. Obrigado, Giovanni, pela presença aqui no primeiro PXcast. Valeu. Jonas e Kurt. Pessoal, agradeço vocês por estarem aqui assistindo nosso primeiro PXcast. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e te vejo no próximo. Muito obrigado.